A paz do Senhor aos irmãos. Venho aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo diário, que hoje nós vamos falar sobre o ponto 2 dessa lição, que é Igreja e Liderança. O 2.1 dessa lição vai dizer: o perfil bíblico da liderança cristã. Como uma instituição orgânica, a igreja local tem necessidade de ter uma liderança que ajude os irmãos e irmãs a aperfeiçoarem-se na fé. O perfil bíblico para a liderança cristã encontra-se no Evangelho. Jesus disse que a liderança na igreja, instituída por ele, se daria na base do serviço, da espontaneidade e da simplicidade. Lucas 22, do 24 ao 30. Por isso, a liderança da igreja cristã é convocada a ser servidora e auxiliadora. Sua relação com os membros deve ser com respeito mútuo, amor, carinho e ternura. Assim, o apóstolo Pedro escreveu sobre as características de uma liderança verdadeiramente cristã. Pastores que cuidam do rebanho de Deus de maneira voluntária, sem interesse material, dedicam-se com espírito altruísta, servindo de exemplo à igreja do Senhor, a herança de Deus. 1 Pedro 5, 2, 5. Então, o que acontece? A igreja cristã, ela foi designada por Deus. Jesus, ele designou, nos ensinou como devemos tratar os membros da igreja, como devemos tratar um ao outro. Então, o pastor ali, ele tem que ser aquele pastor que saiba falar, que saiba conversar, que saiba pacificar, que saiba fazer a obra do Senhor como Jesus fez. Nós sabemos que nós, pastores, nós somos seres humanos, não somos um Deus, não somos Deus que vai saber de tudo. Mas nós temos que buscar a sabedoria do Senhor todos os dias para que Ele nos ajude a guiar a sua igreja. Como nós fazemos isso? Em oração, lendo a palavra, se dedicando mais e saber que a gente não deve cobrar para isso. Por quê? Porque infelizmente nós temos visto pessoas que estão cobrando para tratar das ovelhas. Não, na verdade a gente não foi feito designado para isso. Nós, pastores de igreja, nós fomos designados para tratar das ovelhas sem ter interesse nenhum de algo para receber. Temos que tratar desde o mais pobre ao mais rico, não independente de quem seja. Não é querer tratar primeiro os mais ricos por interesse de ganhar algo e depois os mais pobres. Não, isso não, porque isso é errado. O certo é a gente tratar as pessoas sem olhar com a sua situação financeira ou não, mas ajudar a cada uma delas da forma que a gente consiga, da forma que elas também permitam que a gente venha entrar no seu convívio, na sua vida ali, para auxiliar e aconselhar. Sabemos também que algumas pessoas não gostam de ouvir. Infelizmente, não vai ter como tratar essas pessoas, porque eu sempre ouvi uma frase seguinte: não tem como ensinar quem não quer ser ensinado. Mas o dever do pastor é tomar conta da igreja, trazer boas pregações, trazer orientações ao povo que está à procura de Deus. O 2.2 vai falar: o pastor da igreja local. O pastor da igreja deve ser vocacionado por Deus e reconhecido pela comunidade para pregar o evangelho, lidar com as pessoas e apacentá-las amorosamente. Para isso, o apóstolo Paulo nos deu algumas diretrizes para reconhecer um pastor vocacionado, uma pessoa fiel ao evangelho, que aconselhe com sabedoria, não cobiçosa, moderada, simples, que tenha um lar sadio, madura na fé, hospitaleira, atenciosa e etc. 1 Timóteo 3, 1 a 7 e Tito 1, 6, 9. Para o pastor vocacionado por Deus, a Bíblia nos recomenda honrá-lo como honraríamos o nosso pai, o nosso avô. 1 Timóteo 5, 17 e Hebreus 13, 7.
pois tal pessoa zela por nossa vida, orando por nós, expondo a palavra de Deus e aconselhando-nos a viver melhor. Então, aqui nós vamos ver que o pastor ele tem que ser amoroso e tratar bem as suas ovelhas. Nós vimos algumas qualidades aqui, mas também as ovelhas devem tratar o seu pastor com obediência, tratar o seu pastor com delicadeza, tratá-lo bem, porque não adianta nada você pedir um conselho, aconselhar-se com o pastor, só porque você ouviu aquilo que não queria ouvir, mas o que Deus queria falar para você. Muitas das vezes a pessoa está reclamando, falando mal do pastor. Cuidado, cuidado, porque você não está mexendo com o homem, mas sim com Deus. Porque se Deus designou aquele pastor ali, ele te orientou a sair do caminho errado, para entrar no caminho do bem, entrar no trilho, então não fale mal do seu pastor. Porque você tem que saber que quando você vai ao culto escutar uma pregação, primeiro lugar, o culto não é para o homem, o culto é para Deus. Segundo lugar, quando vem a pregação, ela vem diretamente do Senhor. É o Senhor querendo falar conosco. Ou ele vai falar, como a gente costuma dizer, ele vai falar mel ou vai falar fel. Ou ele vai fazer carinho ou ele vai bater. Porque o Senhor, a gente tem que saber que o Senhor ele quer corrigir-nos e também quer nos elogiar. Quando tivermos que ser elogiados, nós vamos ser elogiados pelo Senhor. Mas também quando tivermos que ser corrigidos, nós vamos ser corrigidos por Ele. E quem Deus vai usar? Os pastores, os pregadores que estão ali. Principalmente o seu pastor, o pastor da igreja que você congrega. Não fica dando bola para quem não sabe de nada, que você nunca viu na sua vida e se denomina um pastor, se ele nunca dirigiu nenhuma igreja. Ele não dirige muito mal a vida dele, ainda mais um pastorear uma igreja. O 2.3 vai falar: os ministros da igreja local. Juntamente com o pastor titular, a igreja local há ministros auxiliares, pessoa que ajuda o pastor da igreja a apacentar o rebanho. Nenhum pastor apacenta sozinho um grupo de pessoas. Por isso Deus levantou pessoas para essa tarefa. E a igreja também deve reconhecê-las. Atos 6, 1, 7. Dependendo da denominação a que você pertença, os auxiliares do pastor são evangelistas, os presbíteros, os diáconos e demais auxiliares. Essas funções são para servir melhor a igreja de Deus. Nesse primeiro passo da fé, é muito importante que você tenha contato com pessoas experientes no relacionamento com Deus e como ser humano. O que acontece muitas das vezes é, as pessoas acham que tudo é em cima do pastor presidente. As pessoas acham que qualquer problema procura só o pastor presidente. Às vezes o pastor presidente está atendendo alguém, não pode atendê-la naquele exato momento, ela sai bicuda, ela sai chateada. Por quê? Porque ela não quis ser atendida por um pastor auxiliar, por um presbítero, pelo auxiliar do pastor. Por quê? Porque ela acha que tem que ser atendida pelo pastor presidente. Certa vez o meu pastor tinha uma visita marcada e surgiu uma outra visita, porque era uma pessoa retornando do hospital e queria uma visita pastoral. E o pastor não podia desmarcar outra que já estava marcada há muito tempo e ir visitá-lo, aquela outra pessoa que só queria naquele horário, não queria outro horário em outro dia, queria naquele horário. Então o pastor me pediu que eu fosse lá. E quando eu cheguei, a pessoa falou: cadê o pastor? Aí eu falei: já que não quer, então eu vou embora. Não, desculpa, não é desfazendo do irmão, é porque eu pensei que o pastor viria. Aí eu falei: mas você sabia que o pastor não viria? Porque ele disse que hoje ele não poderia vir, porque ele já tinha uma reunião marcada, ele já tinha uma visita marcada. Como que ele ia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Então, saiba que os pastores auxiliares estão ali para te ajudar também. Para de tudo ser só o pastor presidente. Eu saí da igreja porque o pastor presidente, quando eu passei por um problema, ele não veio aqui. Mas você esqueceu que o pastor auxiliar passou aí? Ou então, porque o pastor fulano de tal, que é meu amigo, não veio aqui. Quem veio foi o pastor presidente. Vocês não sabem o que querem? Vocês não sabem? Ou você quer A ou quer B, o que muitas das vezes as pessoas querem é a exclusividade. Só que nós temos que saber que nós não somos exclusivos.
A palavra de Deus vai falar dos auxiliares. Está aqui falando que o pastor tem os seus auxiliares. Tanto é que é aquilo, os discípulos de Deus, os discípulos de Jesus, estavam ali para pregar a palavra. E aí mandaram se formar os diáconos. E teve um que se destacou, que era Estevão. O que era? Para servir as viúvas e os órfãos da igreja. Da igreja, porque também muitas pessoas acham que é para servir todo mundo lá fora. Ou, antes de servir lá fora, sirva dentro da sua casa. Sirva dentro da igreja. É dentro da igreja primeiro. Os pastores têm que servir dentro da igreja, tem que estar com o olho primeiro dentro da igreja. Porque se a gente ficar preocupado com quem está lá, só quem está lá fora, os que está dentro vai embora. Amém? Amém. Eu quero terminar essa lição aqui hoje, no dia de hoje, dizer muito obrigado para todos aqueles que assistiram, todos aqueles que sempre estão curtindo e compartilhando essa live, e que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês até amanhã com a terceira parte dessa lição. E que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a vida de vocês hoje venha ser abençoada por Deus. E que o Senhor Jesus venha dar um ótimo